Olá, amada! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero conversar com você sobre leitura da palavra. Você sabe que aqui no nosso canal eu compartilho com você estudos bíblicos, eu compartilho com você devocionais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu expliquei para você a diferença entre estudo bíblico, leitura bíblica e devocional. Porque são coisas que fazem parte da nossa vida como mulheres cristãs. Mulheres que desejam ser segundo o coração de Deus. E esse ano aconteceu algo comigo em relação a ler a Bíblia, que eu precisava vir aqui compartilhar com você, porque eu acredito que não seja algo que o Senhor deseja apenas de mim. Isso pode ser algo que Ele já falou com você e você às vezes não percebeu, ou você se sentiu incomodada achando que não era o Senhor. Então, vamos conversar um pouco sobre tempo de leitura bíblica. Eu já falei com vocês aqui, inclusive também fiz vídeos aqui no canal sobre vamos ler a Bíblia juntas, vamos começar o ano lendo a palavra, porque eu acredito que nós, como mulheres, segundo o coração de Deus, precisamos conhecer o livro que é a regra da nossa fé, que é a base da nossa fé. Eu gosto de olhar a Bíblia como a carta de amor de Deus para mim e eu não consigo viver sem ela, eu não posso viver sem ela. Então eu sempre incentivei e vou continuar incentivando que toda mulher, na verdade, todo cristão, tem que conhecer as Escrituras e, ao menos uma vez em sua jornada cristã, dizer que leu a Bíblia de capa a capa. O que acontece nessa questão é que muitas vezes nós nos perdemos aí. Eu sempre falei para você aqui que para mim chegou em um ponto onde a minha leitura bíblica de capa a capa acontecia em 3 meses. Eu não conseguia mais ler aquele plano de leitura anual, começar em janeiro e terminar em dezembro. Parecia muito extenso para mim. Eu simplesmente amava devorar a Bíblia em 3 meses. Amava por quê? Esse é o tópico do nosso vídeo. Esse ano, todos os anos em janeiro, eu começo a minha leitura bíblica. Então, esse ano, em janeiro, eu comecei a minha leitura bíblica com o propósito de ler a Bíblia toda em 3 meses. Ou seja, começo em janeiro, em março, final de março, eu termino. Só que esse ano, em janeiro, eu estava também atravessando o meu tratamento. E em janeiro eu não estava fisicamente bem, porque foi o tempo das quimioterapias. Então eu não conseguia me concentrar na leitura bíblica pela quantidade de mal-estar físico que eu sentia. Eu passava muito mal e isso me impedia de me concentrar na leitura. Eu continuava fazendo os meus devocionais, mas a leitura bíblica em si não dava para acontecer, porque realmente eu fiquei fisicamente muito desgastada. Mas no meu coração eu fiquei em paz. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir ler agora em janeiro e terminar em março, não tem problema. Quando finalizar essa parte do tratamento, que fisicamente eu voltar a me sentir melhor, eu volto a ler a Bíblia e termino em 3 meses. Digamos que eu comece a ler em fevereiro ou março, enfim, eu não sabia quando eu ia estar fisicamente restabelecida para esse propósito, mas eu coloquei no meu coração que estava tudo certo. Então, passou o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, quando terminaram as minhas químios e eu comecei a ficar melhor. Então, eu pensei, agora em fevereiro, eu vou começar a ler a Bíblia e continuar, né? Porque eu tinha começado a ler um pouco, eu cheguei a ler alguns capítulos de Gênesis. Então, eu pensei, eu vou continuar a ler a minha Bíblia e daqui 3 meses eu finalizo. Então, foi aí que aconteceu uma virada de discernimento para mim nesse tempo que eu estou vivendo. Por isso que eu quero que você pare e analise qual é o tempo que você está vivendo. Talvez você esteja num tempo em que realmente ler a Bíblia em 3 meses faz todo sentido para você. E não é errado, eu fazia assim. Pode ser que você esteja na fase de ler a Bíblia em 1 ano. Também não é errado. Entenda, não existe um padrão, não existe um tempo determinado. O que existe é você se programar para fazer isso, para deixar a palavra de Deus ser absorvida por você em leitura de capa a capa. Então, quando eu retornei para fazer essa leitura bíblica, o Senhor falou ao meu coração. Eu comecei a ler e eu sentia que a minha leitura não estava fluindo. Porque, amadas, quando vamos ler as Escrituras, como eu falei para você no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu o vídeo anterior, quando acabar esse vídeo,
assista o vídeo anterior, porque lá eu falo como você extrair o máximo da palavra de Deus enquanto você está lendo, enquanto você está meditando e se aprofundando nas Escrituras. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando estamos lendo a Bíblia, mesmo que seja a nossa leitura, porque existe uma diferença entre leitura devocional e estudo bíblico, mesmo quando estamos fazendo a nossa leitura, não lemos a palavra de Deus como lemos qualquer outro livro. Estamos diante de um livro onde a palavra de Deus está ali revelada a nós e muitas coisas o Senhor pode ministrar ao nosso coração. Então, quando eu comecei a ler, eu sentia que a leitura ela não estava fluindo como normalmente fluía quando eu fazia minha leitura em 3 meses. E eu fui orar, e o Senhor falou comigo: Suzy, esse não é o tempo que eu quero que você leia a Bíblia em 3 meses. Esse tempo que eu quero para você agora é um tempo de desfrutar a Escritura. Amadas, isso me atingiu em cheio o coração. E eu fiquei refletindo sobre aquela palavra e pensando: Senhor, eu quero isso, é o que eu preciso nesse momento. Eu estou saindo de uma batalha física intensa, eu estou saindo de uma batalha emocional muito grande, que eu quero me deleitar na Tua palavra. Então, amadas, foi aí que eu entendi que eu precisava parar de ler a Bíblia daquele jeito e começar a ler a Bíblia desfrutando. E o que significa esse ler desfrutando? Será que se você lê em 3 meses, 1 ano, 2 anos, você não desfruta? Sim, como eu falei, vai depender da fase que você está vivendo. Mas, amadas, ler em desfrute é ler de outro jeito, é ler de outra forma. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui, como que eu tenho feito para ler as Escrituras todos os dias desfrutando. Então, a primeira coisa que me fez mudar o jeito de ler foi começar a ler devagar. Quando eu lia a Bíblia em 3 meses, eu levava cerca de 45 minutos a 1 hora de leitura diária, porque normalmente são entre 11 e 13 capítulos diários. E eu não fracionava, eu gostava de ler de um momento só. Então, por mais que você esteja ali atento e refletindo, é um tempo razoavelmente rápido para muitos capítulos. E quando a gente vai ler em desfrute, a gente lê devagar. Existem momentos em que o Senhor para o meu coração em um versículo e ali eu finalizo a minha leitura, porque eu vou meditar naquilo que o Senhor falou, eu vou buscar as referências daquele versículo, eu vou orar sobre ele. Então, o ler desfrutando começa por você ler devagar a palavra. Outra coisa que fazemos enquanto desfrutamos dessa leitura é buscar Jesus em tudo que a gente lê. Muitas vezes, quando estamos lendo o Antigo Testamento, é como se desvinculássemos Jesus dessa parte das Escrituras. Só começamos a ver Jesus a partir do Novo Testamento. E, na verdade, a Bíblia inteira é sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando você se dispõe a ler desfrutando, você começa a procurar Jesus, evidências dele ali, naquele texto que você está lendo, independente se é Antigo ou Novo Testamento. Outra coisa que vai sim ajudar você a ler desfrutando da palavra é ter um plano de leitura bíblica. E aqui ele se diferencia dos demais. Esse plano ele vai ser para te ajudar a marcar os livros, capítulos que você já leu. Você não vai usar esse plano para marcar um tempo. 1 ano, 2 anos, 3 meses, 100 dias, não. Esse plano que você vai ter com você é para você poder saber o que você já leu, onde você parou. Por exemplo, você está lendo ali, desfrutando a palavra de Deus e chega em Josué capítulo 1. Então significa que quando você chegou em Josué, você já leu todo o Pentateuco. Então você precisa de um plano para marcar o teu progresso, o quanto você já leu, e não para ficar pressionada em preciso ler mais para terminar rápido, para concluir rápido. Não, o ler desfrutando passa por essa jornada de você ter um plano apenas para ir registrando o teu avanço e para você saber onde você já leu. Como eu falei, a leitura que envolve desfrutar a palavra é uma leitura que vai levar você a refletir e meditar no que você está lendo. Quantas coisas novas eu já descobri
desde que retomei minha leitura bíblica, com calma, observando fatos, observando narrativas, observando situações, personagens, e é assim que meu coração tem sido preenchido pela palavra, porque ali eu começo a meditar, eu começo a mergulhar com calma naquela situação, naquele cenário, por que aquela pessoa fez aquilo daquela forma, como Deus falava com aquelas pessoas, em que situações, onde elas agradavam, onde elas desagradavam a Deus. Então, quando você lê desfrutando, você também medita no que você está lendo. E claro, para fechar esse tempo, é um tempo de oração. Não oração apenas agradecendo a Deus quando você terminar a sua leitura. Independente do tempo que você está levando para ler a palavra, independente do tempo que você escolheu para ler sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre começamos a leitura bíblica com oração e finalizamos com oração. Afinal, é o nosso livro onde Deus fala conosco e a oração nos conecta a Ele. Mas aqui é uma oração para você ouvir Deus falar. Muitas vezes fazemos a nossa leitura bíblica como simplesmente cumprir mais uma tarefa da nossa lista de tarefas diárias. E não separamos um tempo para dizer: Senhor, fala comigo agora, eu quero te ouvir acerca do que eu acabei de ler, eu quero te ouvir acerca do que o Senhor tem para ministrar ao meu coração. Então, amadas, desfrute da palavra do Senhor, deixe que o seu coração se delicie com a palavra de Deus, porque é nela que o Senhor vai guiar os teus passos em relação a qualquer área da sua vida, em qualquer necessidade. Ele vai fazer você compreender os princípios do reino. Agora comenta aqui para mim. Qual é o tempo de leitura que você está usando nesse momento? Ou você está lendo sua Bíblia? Você se propôs a ler a Bíblia de capa a capa? Se não, esse vídeo é um convite para você começar. Você vai pegar a sua Bíblia hoje, vai começar em Gênesis 1 e vai fazer a tua leitura bíblica, estabelecendo o tempo que o Senhor ministrar ao teu coração. Seja seguindo um plano com tempo específico, mas desfrutando da palavra, sendo uma leitura mais tranquila, o importante é que você desfrute da palavra do Senhor. Então comenta aqui que eu quero muito saber. Qual é o tempo que você tem determinado para você ler as Escrituras? Como é essa experiência para você? Você já leu a Bíblia de capa a capa? Todas essas coisas eu quero que você comente para mim, para que a gente possa continuar essa troca de informações e crescendo, claro, como mulheres segundo o coração de Deus. Eu quero lembrar a você de compartilhar o nosso vídeo. Esse vídeo abençoou você? Compartilha com uma amiga, compartilha no teu grupo na igreja para que outras mulheres possam assistir. Enfim, semeia a palavra de Deus na vida das pessoas que você sabe que serão abençoadas e enriquecidas através do nosso canal. E se você não se inscreveu ainda, eu estou aguardando você aqui para que você se junte a mim nessa caminhada de mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!